Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Annalise Soares e hoje nós vamos conversar sobre os 4 últimos cantos de Ilíada de Homero. Portanto, irei falar com vocês sobre os cantos 21, 22, 23 e 24. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá para o nosso último vídeo da jornada por Ilíada de Homero. Gente, eu tô assim, de verdade, emocionada de gravar esse vídeo, finalmente dar aqui um encerramento a esses resumos que eu tenho feito de Ilíada. Você que está me acompanhando sabe que eu dividi mais ou menos aí em blocos estes cantos, são 24 cantos de Ilíada, e hoje então falamos sobre 21, 22, 23 e 24, né? Só lembrando que eu estou lendo, não, né? Porque agora eu finalizei, mas que eu li por esta edição da Penguin e Companhia, mais detalhes sobre o livro, o link de compra e outras informações você encontra ali abaixo no box de descrição deste vídeo, tá bom? Começamos com o resumo do canto 21, abrirei aqui o meu livro para acompanhar os meus resumos, né? Só retomando aqui, né, gente, nós finalizamos o canto 20 com Aquiles furioso, Aquiles já dentro da guerra para vingar a morte de seu companheiro e melhor amigo Patroclo, que morreu nas mãos de Heitor, né? Heitor foi quem realmente, de fato, ali matou o Patroclo, portanto, é o maior inimigo de Aquiles neste momento. E ele está com sangue nos olhos, com muita sede de vingança, entrou na guerra para matar e chacinar os troianos. Ninguém estará salvo, ninguém ficará vivo, essa é a grande promessa de Aquiles. Então, né, claro, os troianos estão enlouquecidos de medo, fugindo para tudo quanto é lado. Com o canto 21, a gente começa uma cena assim muito pulsante já dessa violência, desse medo. Aquiles correndo atrás dos troianos, de seus inimigos, e os troianos se dividindo, eu imagino assim, né, as duas manadas se dividindo. Uma vai pela planície em busca, né, de entrar em Ilion, na cidade, para fugir e ficar atrás das muralhas, e outra parte desses guerreiros está a caminho do rio Xanto, como os deuses chamam. Aquiles lembrando que ele está armado e vestido com armas e armadura divinas, né, que Hefesto fez a sua medida, a pedido da sua mãe Tétis, e ele mata várias pessoas. Mas tem um detalhe aqui, gente, que a gente tem que lembrar que quando ele está com o corpo de Patroclo, promete ao seu amigo fiel que ele irá matar 12 jovens guerreiros troianos para estarem juntos ali, né? Ele vai colocar esses corpos na pira que queimará o corpo de Patroclo, para ir junto de Patroclo, assim como outros sacrifícios que ele fará com animais e tudo mais. E estes 12 jovens troianos, ele pega justamente nesse momento aqui. Entre esses mortos aqui está Licaon. Licaon, que estava no rio, ele é pego por Aquiles. Licaon, ele é filho de primo e irmão do Polidoro. E o Polidoro já havia sido morto por Aquiles há pouco tempo. E eles têm um debate ali, né? Aquela coisa, né? Em Ilíada sempre acontece. É alguma coisa, eu fico sempre imaginando, gente. Eles param assim, então, eles começam a conversar, é muito engraçado. Às vezes eles perguntam, né? Da árvore genealógica do outro. Mas aqui, o Licaon, ele vai, claro, implorar por sua vida. Ele vai prometer a Aquiles que, com certeza, ele terá muita recompensa, né? Que o primo é o rei de Troia, né? Pai dele. E ele diz, além de tudo, que ele já matou Polidoro, né? Que ele não precisa matá-lo e que ele não é irmão de Heitor por parte de mãe. Então ele meio que fala assim, olha, eu não sou a mesma coisa que o Heitor. Eu sei que você tá furioso com o Heitor, né? Todo mundo sabia, mas eu nem sou assim tão irmão do Heitor, sabe? Ele tenta assim totalmente se salvar. Contudo, Aquiles vira para ele e fala, nossa, meu bem, desiste, não vai funcionar, você é um tolo de implorar por sua vida, porque eu não deixarei ninguém passar. O Aquiles, ele é muito incisivo e ele mata Licaon, e ele joga Licaon, né, o corpo de Licaon,
no rio Xanto ou Escamandro, como os homens chamam o mesmo rio, né, que é Xanto para os deuses. Lembrando, gente, que em Ilíada, de uma maneira geral, né, na mitologia grega, os rios, eles têm vida, eles têm, assim, eles são seres cientes, de certa maneira são divinos, né? Então tem sempre um deus ali. E o Escamandro, ele está muito pistola com Aquiles, porque já tem uma quantidade muito grande de mortos, de cadáveres. E ele está sentindo a incapacidade de fluir direito e levar esses corpos até o mar. A princípio a gente vê que ele já está incomodado. Aí tem outras mortes, inclusive tem uma aqui que é do Asteropeu. O Asteropeu, ele é filho de um rio e ele sai ali, né, do rio para enfrentar Aquiles corajosamente. Ele é líder de um povo que observa inclusive a cena, né, lamentável da sua morte. Aquiles, quando mata, ele tem um discurso que acaba desagradando ainda mais, né? Porque ele fala que ele é filho de Zeus e, portanto, ele é muito melhor, ele é superior ao Asteropeu, que é só filho de um rio. E aí o que acontece? O rio toma uma forma humana e ele vai falar com Aquiles. Nem consigo derramar minhas águas no mar divino, pois está tudo entupido com corpos que tu mataste sem piedade. Agora deixe-me em paz, o espanto me domina, ó Senhor das hostes. O Aquiles, ele tá se achando, ele se acha e ele tem motivos para isso. Ele fala assim, ok, rio, tudo bem, eu vou tentar não arremessar mais gente aí, né, nas suas águas, mas eu vou sim continuar matando troianos, eu vou fazer a minha chacina aqui com licença. E ele vai, apesar disso, ele vai e salta no meio do rio para poder, enfim, matar as pessoas ali. E então o rio se cansa, né? Cansa a beleza do rio, e o rio começa a perseguir Aquiles e a arrastar Aquiles. Ele põe toda a sua força e Aquiles começa a se desesperar, viu, gente? Aquiles tem um momento ali que ele faz um apelo a Zeus, ele pede, né? Tipo assim, Zeus, eu sei que meu destino é morrer nesta guerra, mas você me prometeu que seria nas mãos de Apolo, ou que ao menos fosse nas mãos de Heitor, né, que é um grande soldado. A Hera e o Poseidon vão ao socorro de Aquiles, né? Eles chegam lá onde Aquiles está e eles mandam Aquiles se acalmar, fala para ele ficar tranquilo, que logo o rio desistiria dessa perseguição, né? Poseidon aconselha Aquiles para ficar tranquilo, para ele não desistir, que ele chegará até Ilion ali nos portões e matará Heitor e, enfim, né, seguirá o seu destino. O rio, vendo, né, que Aquiles está mais fortalecido e tudo mais, ele faz um apelo, ele chama seu irmão, o irmão dele, que é o rio, agora deixa-me ver, Simoente, para que o rio Simoente ajude nesta fúria. Olha, brother, Simoente, vem aqui me ajudar, vamos unir nossas forças, nossas águas para matar o filho de Peleu, porque ele irá destruir Ilion, ele irá matar todos os troianos. Nós precisamos fazer alguma coisa, né? A Hera solta um grito, ela fica assim enlouquecida, né, querendo interferir novamente no que tá acontecendo, e ela manda o Hefesto: levanta-te, ó pé manco, ó meu filho, pois foi contra ti que decidimos que o Xanto se oporia em combate. Então ela pede pro Hefesto basicamente ir até lá para ajudar Aquiles, colocando fogo nas margens do rio, no rio. O que faz Hefesto, é claro, né? Hefesto, ele é muito obediente, principalmente a sua mãe, embora tenha essa história aí, né, de que Hefesto é o deus mais feio do Olimpo, né, gente, coitado. Então ela não ficou muito satisfeita com essa feiura dele, não, e arremessou ele para fora. Só que ele é muito leal à mãe, então ele vai lá e faz o que ela pediu. O rio, vendo aquilo, ele não é páreo para Hefesto, ele fala, né, não há entre os deuses quem contigo rivalize. Eu não combaterei contra ti, que lavras como fogo ardente. Ele vai falar, o rio, né, vai falar com Hera. Ele vira para ela e fala: então, bem, por que você, né, tá fazendo isso comigo? Você colocou Hefesto contra mim, pôs esse fogo aqui, sendo que tem muitos outros inimigos mais importantes, tem deuses aí que estão ao lado dos troianos desde o começo da guerra. Não é contra mim que você tem que pôr sua fúria, né? Ele acha muito injusto o que a Hera fez.
e tenta fazer um acordo com ela, né? Ele pede para que a Hera dê o comando de que Hefesto apague o fogo, e ele promete que ele não irá matar Aquiles, e ainda mais, ele fala que não ajudará os troianos, né? Hera aceita, né, pede Hefesto para apagar o fogo. Mas nesse capítulo, nesse canto, gente, há muito é o que a gente adora, né? Eu acho que vocês também, mas eu, falando por mim, eu adoro, eu já falei pra vocês, que são as brigas, as intrigas entre os deuses, né? Lembrem-se, né, gente, num canto anterior, que Zeus mandou os deuses descerem e assim, mandarem ver na guerra, defenderem os seus lados com tudo, né? Então, tá acontecendo isso, a Atena vai enfrentar o Ares, a deusa defensora dos gregos, a maior defensora de todos, ela e a Hera, e ela derruba o Ares. E ela zomba, gente, é assim, ó, ela zomba do Ares de uma maneira escrachada. Você é um besta de não perceber, de não saber que eu sou muito mais forte, mais poderosa que você. Você não tem possibilidade de lutar contra mim. E ele fica realmente assim afetado, ele fica ferido. Afrodite sai ao socorro do Ares. Lembrando, gente, não está em Ilíada isso, né? Mas tem algumas histórias em torno da relação de Afrodite com Ares, né? Afrodite, que é a deusa do amor sexual, com Ares, que é o deus da morte, da guerra, né? Da luta sangrenta. Eles têm uma relação e ela vai, né, ao socorro dele, que também é seu irmão. Em algumas versões. Ai, mas eu não vou ficar tratando disso não, tá? Mas tem algumas versões que diz que Afrodite é filha de Zeus, tem umas que não, mas enfim. A Hera, vendo aquilo, chega pra Atena e fala: minha filha, não deixa isso acontecer, tipo, não deixa em branco. Você vai lá e vai atrás daquela cachorra que é Afrodite, né? As duas detestam a Afrodite. Lembrem-se lá do casamento do pai do Aquiles, do Peleu com a Tétis, né? Que tem o pomo de ouro e o Paris dá a mais bela o pomo para Afrodite. A Hera e a Atena eram as adversárias, então elas odeiam a Afrodite. Então ela fala assim: vai lá atrás daquela cachorra e pega os dois. A Atena vai, e a Atena é realmente, gente, a Atena é muito poderosa, e ela derruba os dois e também humilha. Enquanto isso, gente, a gente vê Apolo e Poseidon. Poseidon está ao lado dos gregos e Apolo dos troianos. O Poseidon, ele se dirige a Apolo, fala uma longa história aqui, que é uma história do passado, que até justifica por que Poseidon está contra os troianos e por que Poseidon detesta tanto este povo. E ele não entende por que Apolo está defendendo os troianos nesta guerra. Afinal de contas, como ele vai contar e relembrar aqui, né, Apolo, os dois já tiveram certa vez que trabalhar, né? Isso acontece vez ou outra, muito raramente, mas acontece com os deuses, deles terem alguns castigos, assim, eles têm que trabalhar. Quem não, né? Quem nunca? Mas enfim, em algum momento da história, eles têm que trabalhar pro rei Laomedonte. Realizam os trabalhos que eles tinham que fazer, mas eles não são pagos pelo rei. O rei se nega a pagar pelo trabalho deles. E aí o Poseidon indaga Apolo, né? Por que você tá do lado deles na guerra, né? Apolo, contudo, ele não responde, gente. Ele simplesmente fica na dele, se nega, né, a responder e a lutar com o Poseidon. Ele fala: olha, sacudidor da terra, que é um epíteto, né, do Poseidon. Sacudidor de terra, nunca dirias que tenho discernimento no espírito se eu lutasse contra ti por causa dos mortais, estes desgraçados, que como as folhas ora estão, cheios de viço e comem o fruto dos campos, ora definham e morrem. Com toda rapidez desistamos do combate, eles que lutem entre si. Olha, uma postura, eu acho que até madura ou muito diplomática, vamos falar assim, né, do Apolo. Só que aí entra, né, em cena a sua irmã Ártemis, e ela fica furiosa com Apolo. Ela fala: não acredito que você vai desistir e vai deixar Poseidon sair vencedor, né? Só que aí entra a Hera, gente, aí é uma confusão, porque entra todo mundo, vocês estão percebendo, né? Dá um come na Ártemis, né?
Tipo assim, olha, fica quieta, você não é nada perto de mim, se a gente fosse lutar eu venceria, sou muito mais forte, muito superior a você. Quem que você acha que ousa me enfrentar e que tá tentando, né, instigar um outro deus a enfrentar o lado grego? Ela sai correndo chorando pra Zeus. Isso é muito engraçado, gente, eu acho uma graça, porque em outros momentos aconteceu, a gente viu, né, que a Afrodite já foi chorando pro lado de Zeus, porque ela se feriu, o Ares também, e agora a Ártemis também corre, né, pra Zeus, e aí ela chega toda ferida, toda chateada, e ele fala, mas quem fez isso com você, sabe? E ela fala, foi sua esposa. O Apolo, ele entra em Ilion nesse momento, ele vai proteger a muralha, enquanto isso alguns deuses já meio que querem descansar, já desencanaram, voltam pro Olimpo. Do lado dos homens, Aquiles continua, né, na sua chacina, e lá da muralha, lá de cima, né, Príamo consegue ver o estrago que tá acontecendo lá no campo de batalha. Tá puxado pro lado deles, ele sabe que muita desgraça virá. Tem uma noção de que com a volta do Aquiles é muito possível, ou talvez provável, que eles percam a guerra e que ele, no auge, né, da sua velhice, veja ainda mais desgraças acontecer, porque até esse momento ele já viu muita, né, lembrando que já tivemos aí 9 anos de guerra, um pouco mais de tempo, e muitos filhos dele, inclusive, já morreram. Está desesperado, né? Ele grita ao pessoal ali da defesa dos portões que eles tomem muito cuidado, né, para eles fecharem os portões. O Agenor, que é um grande soldado, ele vê Aquiles chegando, ele treme nas bases, ele está ajudando Heitor. Entra Apolo e se disfarça de Agenor pro Aquiles afastar um pouco, né, ali dos portões e tentar dar uma salvada em outros troianos que ainda estão fugindo, escapando para dentro das muralhas. E vamos para o canto 22. No canto 22 nós teremos um grande momento, já há algum tempo que sabemos que iria acontecer, que é o enfrentamento final entre Heitor e Aquiles. Este é o grande acontecimento deste canto, que nós sabemos, né, que terminará com a morte do Heitor. Gente, até comentei com vocês, né, em outro momento, que não existe essa coisa de spoiler, né? Isso é muito contemporâneo nosso. A gente sabe muitos cantos antes que Heitor morrerá nas mãos de Aquiles. Esse é o destino do Heitor. Zeus lamenta em diversos momentos, né, da Ilíada, e chegou a hora. Mas antes de ter essa morte, né, do Heitor, Aquiles, né, na perseguição de supostamente de Agenor, mas é Apolo, finalmente percebe que estava correndo atrás de um deus. Ele dá uma reclamada, ele dá uma xingada ali no Apolo, né? Ele fala, porra, você me enganou, né, Apolo? Você me trouxe pro outro lado da muralha. Então ele volta, não tem o que fazer. Ele volta lá pro outro lado da muralha, porque ele vai atrás, né, de Heitor. Ele tá realmente atrás do seu grande inimigo. Então o Príamo vê o Aquiles chegando e sabe que o seu filho Heitor, seu filho predileto, está lá fora. Heitor, ao contrário de todos os outros, ou quase todos os outros guerreiros, se nega a entrar. Ele não acha justo que ele entre e fuja de Aquiles e dos gregos neste momento. Principalmente, gente, porque a gente viu, né, em uns cantos passados, que o Heitor, ele recebeu um conselho, agora eu tô tentando lembrar o nome, me fugiu o nome do amigo dele, Polidamante, acho que é, de que antes que este dia começasse, antes que Aquiles voltasse à guerra, que eles entrassem para dentro das muralhas e defendessem a partir dali, e que não mais estivessem naquela posição de ataque que eles estavam, né? Que eles estavam já fora das muralhas, já avançando, e avançaram nas naus dos gregos. Mas Heitor, naquele momento, cheio de si e com uma forcinha de Zeus, ele se nega. Então, neste momento, cai, né, um pouco de culpa na cabeça dele, cai a responsabilidade, não só nesse momento, gente. A gente já viu que Heitor é um homem muito justo, é muito guerreiro mesmo. Então, assim, ele sabe das responsabilidades dele. Então, ele bate o pé, mesmo com o pedido, né, desesperado dos seus pais, porque Príamo e Écuba gritam, desista, Écuba tá literalmente arrancando seus cabelos, mas Heitor se nega a entrar. Momentos muito emocionantes nesse canto, é belíssimo, tá? É muito dolorido em diversos momentos, porque os lamentos, né, tanto antes dele morrer quanto depois,
os lamentos dos seus pais e da sua esposa, né? É muito dolorida, porque o Príamo, ele sabe o que significa, né, eles perderem a guerra. Ele sabe o que significa perder Heitor, que é seu filho predileto, que é um grande guerreiro, amado por todos os troianos. Quanto isso desanimaria o exército e como isso, né, causaria uma possível perda, né, da guerra, a destruição da sua cidade, do seu povo, cidadãos ali, né, mortos, as mulheres violentadas, levadas para outras terras escravizadas, que era o que acontecia, as suas filhas, sua esposa, todo mundo, né, faz um lamento muito grande, que ele fala que não tem destino mais triste entre os homens do que este dele, de já barba e cabelos grisalhos, ver tudo isso acontecer. Nossa, é bem dolorido, viu, gente? É bem emocionante. A Hécuba também tá bastante desesperada. Tem um momento aqui bem curioso. Ela arranca a roupa, ela mostra os seios, né, pro Heitor. Heitor, meu filho, respeita este peito e compadece-te de mim. Se alguma vez te apaziguei, dando-te o peito para mamares. Eu achei tão forte isso, né? Então, sei lá, de repente pra mim foi um pouco inesperado encontrar algo assim aqui. Achei muito bonito, muito forte, né? Ela trazer esta dor materna de ver ali seu filho se entregar pra morte, basicamente. Infelizmente, ele não pode fazer esse afago no coração dos seus pais, ele precisa permanecer fora. Neste momento, passa muitas coisas na cabeça do Heitor. Ele pensa, por exemplo, em tentar uma conversa com Aquiles, um acordo com ele, né, de devolver Helena, de devolver o tesouro, mas imediatamente depois de pensar isso, ele fala, gente, o que eu tô pensando? Tipo, ele jamais aceitará, ele tá com sangue nos olhos, ele entrou aqui pra matar. É melhor o embate belicoso, é melhor eu enfrentar o meu destino e lutar contra ele. Só que ele vê o Aquiles chegando, ele tem muito medo. Quem não teria, né, gente? Pelo amor de Deus, eu não julgo Heitor. Realmente deve ser, assim, uma cena horrorosa você estar do lado contrário de Aquiles, né, esse maior guerreiro, e ver ele vindo bem na sua direção com bastante raiva de você. É desesperador, né? Então acontece aqui uma corrida, ele vai correr e Aquiles vai atrás, eles ficam lá correndo, né, em torno da muralha, fica um fugindo do outro. Zeus nesse momento está, óbvio, né, ele está lá observando tudo e ele lamenta muito, né, a morte do Heitor, a morte futura. É um homem que sempre respeitou muito os deuses, que fez muitos sacrifícios ao longo de sua vida. Que eu me lembro, assim, é pelo menos a segunda vez que Zeus tem um breve, assim, pensamento de salvar alguém do destino da morte. Gente, mas será que a gente não salva o Heitor, não? Tô aqui pensando comigo mesmo, eu acho que é uma boa ideia. Aí quem responde dessa vez não é a Hera, é a Atena, que fica furiosa e bate o pé, né, e fala assim, olha, se você fizer isso, eu e outros deuses não responderemos mais a você, né, tipo, ela fica muito brava, ele fala, calma, filha. O Zeus, ele é bem puxa-saco da Atena, né, até porque ela é a filha que nasceu do Zeus, lembra que ela, não sei se eu já contei isso pra vocês, não tá em Ilíada, mas a Atena, ela nasce da cabeça do Zeus, tá? Então, ele fala, não, filha, tô brincando, tô aqui só divagando, tudo bem, vai acontecer. E com esta decisão de Zeus, né, e do destino, que chegou realmente a hora do Heitor, Apolo finalmente abandona Heitor. Ele que foi o deus que permaneceu ao lado de Heitor todo o tempo. Apolo sabe que seu poder tem limite e que ele não pode mais fazer nada, então ele abandona Heitor. A Atena, né, aparece e vai ficar ao lado de Aquiles, porque afinal de contas, né, agora ela pode agir e Apolo não. Para ajudar Aquiles, ela se disfarça de Deífobo, que é outro irmão de Heitor. Quando Heitor vê que ele não está sozinho, que Deífobo está ali, Deífobo, né, porque a Atena perde um pouco aquele medo que ele estava, né, óbvio. Então ele para de fugir e eles então terão o enfrentamento. Só que aí o Heitor, ele faz um pedido. Ele pede a Aquiles que, após a luta, aquele que vencer, que devolva o cadáver do outro ao seu povo, para que eles fizessem os ritos necessários. Lembrando novamente, que eu já falei isso, né, aqui nesses vídeos, que esses ritos funerários são muito importantes para os gregos, porque sem esses ritos, eles sofrem após a morte, eles não podem entrar em Hades, eles ficam, né, enfim, tem muito sofrimento ali. Ele pede e Aquiles nega.
Simplesmente Aquiles fala: de jeito nenhum, seu cão, eu não devolverei seu corpo, te jogarei para as aves de rapina, para os cães. Eu acho que Aquiles já estava já tinha em mente a mutilação do corpo de Heitor, porque a mutilação, né, de guerreiros, ela impede que qualquer cerimônia fúnebre seja feita. É uma humilhação na vida e na morte daquele soldado que é mutilado. Então eles começam, né, a luta. Aquiles começa, ele ataca, não consegue acertar. Heitor vai, arremessa sua lança e não acerta Aquiles. Ele se vira para Deífobo para pedir ajuda, para pedir uma nova arma, mas no que ele vira não tem ninguém. E aí é que ele se dá conta de que ele foi enganado, que seu irmão não estava ali. Muito pelo contrário, Deífobo de verdade estava lá dentro das muralhas se defendendo da morte. E aí ele tem noção, né, de que ele está perdido. Aquiles acerta Heitor, ele acerta Heitor no pescoço, mas antes de morrer, né, Heitor fala a Aquiles, pede para Aquiles, né, que ele pense nele, no pai dele, né, pelos joelhos, e tem isso, né, pedem pelos joelhos, é uma súplica, assim, maior entre aqui os gregos e os troianos. Aquiles, novamente, responde violentamente, ele se nega, ele fala que vai jogar sim ele para as traças lá. Heitor, ele fala assim, né, reflete bem agora para que eu para ti não me torne maldição dos deuses no dia em que Paris e Febo-Apolo te matarão, valente embora sejas as portas esqueias. Ou seja, Heitor, assim como fez Patroclo falou a Heitor, e agora Heitor fala a Aquiles o futuro daquele que está, né, matando. Então Patroclo cantou a morte de Heitor, falou que Aquiles o mataria, e agora Heitor fala a Aquiles que Apolo e Paris o matarão. Mas Aquiles não tá nem aí, né? Muito pelo contrário, assim que Heitor morre, Aquiles e os outros soldados começam a comemorar, a celebrar, ficam enlouquecidos com essa grande vitória. Eles mataram o maior soldado dos inimigos. Amarram Heitor no carro, né, de Aquiles, saem arrastando Heitor, um desfile para que todos os troianos vissem o que aconteceu a Heitor. Então pegam as armaduras, as armas de Heitor, querem também mostrar isso e saem arrastando Heitor, e as pessoas, né, os troianos começam a perceber. Príamo e Écuba estão lá, veem o seu filho daquela maneira, é um desespero, é horrível, gente, é muito triste. Só da gente imaginar a dor, né, de uma mãe, de um pai ver aquilo, e ainda mais assim, não só morto, mas sendo humilhado. Aquilo é a humilhação maior que eles podiam fazer. Ter esse distrato com o corpo, e tem essa perspectiva de não terem o corpo de volta, de não poderem, né, velar pelo corpo do filho. Imagina o horror. Que dor maior. Talvez o filho sofra para sempre, a alma dele, né, enfim. Então é muito sofrimento. A gente vê, né, o discurso da Écuba, o choro dela, o Príamo também. Andrômaca, ela estava tecendo, ela estava, né, fechada lá dentro, e ela não tinha notícias do marido, ninguém ainda tinha ido lá contar para ela. Só que ela ouve o grito da Écuba. E ela se desespera, ela sente um tremor no corpo todo e ela sai desesperada para ver o que aconteceu, claro, né? Talvez tenha desconfiado e sentido que algo havia acontecido com seu marido, e ela entra em desespero, em choro, em lamento, e o discurso dela é muito triste. Ela fala sobre o filho, né, deles, Astyanax, ai gente, muito difícil o nome, lamenta o futuro dele, que até então era tão rico, né, uma criança tão feliz, tão amada, com um futuro tão brilhante, e agora fadada a sofrer, só sofrer. Então é bem triste. E assim finalizamos o canto 22, com essa tristeza toda. Começamos o canto 23, eu vou tentar passar mais rápido por ele. O ritual fúnebre, finalmente a pira com o corpo de Patroclo será acesa. Novamente, repito, né, Patroclo era um grande guerreiro, era uma pessoa bastante gentil e querida, né, por todos. Aquiles mata animais, Aquiles mata os 12 jovens guerreiros troianos que ele havia, né, prometido. E tem um momento aqui muito interessante desse canto, que é a aparição do fantasma do Patroclo a Aquiles. Ele aparece em sonho a Aquiles, ele faz um pedido, né, que Aquiles fizesse, né, logo
os rituais fúnebres para que ele tivesse paz, para que ele fizesse aquela passagem, fosse a Hades. Mais ainda, ele pede para que Aquiles guarde, né, seus restos numa urna que ele descreve, né, uma urna dourada com 2 asas, não sei o quê, e que será a urna também de Aquiles. Então ele diz assim, para eles não serem separados mesmo depois da morte. Aquiles, claro, né, promete fazer tudo que o seu querido amigo, amado, pediu, e assim é feito. Primeiro a pira não queria acender, então eles têm que rezar aos ventos, né? Bóreas e Zéfiro, inclusive Íris, que é quem leva o recado dos homens aos ventos, e enfim. E assim que termina, né, os rituais fúnebres, há um jantar, né? Eles comem e bebem em nome do morto. Aí tem uma longa, nossa, é assim, muito longo, eu não vou descrever aqui, mas tem um concurso em nome do morto. E eles vão disputar lutas, corridas de cavalo, boxe, luta com espada, e o Aquiles oferece presentes. Então, mulheres, animais, trípodes, armas, armadura, enfim, ele tem vários presentinhos para aqueles guerreiros que se enfrentarem ali e que vencerem. Tem inclusive um momento que o Aquiles entrega um presente ao Néstor. O Néstor é o sábio, o guerreiro mais velho, né, entre os gregos. A gente sabe, já falei 1000 vezes dele aqui. Obviamente ele não disputa nada, mas em nome, né, de uma honra, de um reconhecimento pela importância do Néstor, Aquiles entrega um presente para o Néstor ali diante de todo mundo. E um dos filhos do Néstor também disputa em algum momento e vence, inclusive ele vence, só que ele vence de um jeito meio não honroso, contra Menelau. Menelau faz um discurso, ele reconhece o erro, entrega o prêmio a Menelau, que entrega de volta por sua vez. Enfim, tem muita coisa que eu não vou descrever. Então, assim, com este concurso, a gente finaliza o canto 23. Então vamos para o último canto 24, de finalização da situação do Heitor. Não sei se vocês sabem, talvez tenha falado em algum momento, mas vamos retomar essa questão aqui. Ilíada se passa durante alguns dias, meses da Guerra de 10 anos. A Ilíada acontece no 10º ano, só que a gente não pega exatamente o final da guerra. Então, aquela história lá do cavalo de Troia, a entrada e final dos gregos na cidade, tomada da cidade pelos gregos, isso não acontece em Ilíada. A gente não vai ver isso acontecer. Nós veremos a finalização da guerra e as consequências, o retorno dos guerreiros às suas terras natais em outros livros. Eneida, Odisseia, isso será trabalhado em algumas dramaturgias, tragédias, enfim. Então, este último canto, o que nós temos é o encerramento da situação do Heitor, uma espécie de até engrandecimento do Aquiles, pelo menos do meu ponto de vista, sendo este que irá entregar o corpo de Aquiles ao seu pai Príamo, contrariando a sua promessa a Patroclo, né, ou ao corpo do Patroclo, que ele não deixaria Heitor ser honrado, mas respeitando não só o pedido de Príamo, que é um rei muito respeitado, respeitando a velhice dele e o papel dele como pai. O Aquiles, ele tem, a gente consegue perceber nesse canto, uma conexão entre o pai dele, Peleu, que está na mesma situação, de certa maneira, que o Príamo, porque o Peleu não terá seu filho de volta na guerra, ele sofrerá a morte do seu filho, que Aquiles sabe que irá morrer. Também é um homem velho, sabe? Então, assim, ele tem uma conexão ali, final com o Príamo, que é muito bonita. É muito bonita, assim, essa última conversa. Eu vou contar direitinho como é que é o canto, mas eu quero já falar, né? Já que a gente tá finalizando aqui, né, a Ilíada, pra mim essa finalização é belíssima, né, porque a gente tem o Príamo de certa maneira, se humilhando, mas assim, gente, ele é pai, sabe? Ele quer só poder fazer os últimos ritos para que o corpo do seu filho seja honrado, que ele possa
ter o seu caminho ali pós a morte, né? Pós-morte. Então, claro que ele vai fazer tudo que é possível, né? Ele enfrenta, inclusive, o perigo de ser morto, né? Porque tem esse perigo. Ou seja, ele tem que atravessar ali terreno inimigo. Então, assim, vamos só retomar aqui na ordem das coisas. Após esse concurso que eu falei para vocês, os gregos se dispersam, eles vão comer, eles vão dormir. Aquiles continua no seu pranto, no seu lamento. E enquanto ele se lamenta, gente, aqui nesse canto, há cenas dilacerantes, porque o Aquiles, para afastar a sua dor, ele sai com o carro dele arrastando o corpo do Heitor em torno, né, da muralha de Ilion. Então, assim, né, ou seja, os troianos estão vendo aquilo recorrentemente, Aquiles está sofrendo, fazendo isso, né? Contudo, o corpo de Heitor não é mutilado, ele fica em perfeito estado, porque os deuses estão ajudando e protegendo. Apolo, Afrodite, passam, né, um óleo ali ambrosial, lembrando que a ambrosia é esta substância divina da qual os deuses fazem uso em muitos momentos, inclusive na alimentação dos deuses, que não precisam se alimentar, mas eles comem, né, ambrosia e bebem néctar, que a gente não sabe exatamente o que é, mas tem essa proteção do corpo do Heitor. Então ele embora tantas violências que ele vai sofrendo, né, feitas pelo Aquiles e também por outros soldados, ele permanece em perfeito estado. Vendo tudo isso, Zeus tem compaixão de Heitor, de Príamo. Zeus, inclusive, gosta muito de Príamo, gosta muito de Heitor, sabe que foi muito respeitado por Heitor. Inclusive, Apolo tem um momento aqui que Apolo vira para os outros deuses e ele desacredita que os outros deuses achem assim, normal tá acontecendo isso, né? Ele fala, gente, como vocês podem tá assim de boa aí vendo isso acontecer? Heitor sempre respeitou vocês, Heitor sempre fez sacrifícios aos deuses. E aí a Hera responde, sabe o quê? A Hera fala assim, olha, é Aquiles quem tá fazendo isso, e Aquiles é superior a Heitor. Aquiles é filho de uma deusa, é isso, sabe? Bem blasé, responde Apolo, mas Zeus chega um momento que fala, não, chega, né, isso não pode mais acontecer. Então ele tem a ideia de chamar a Tétis, que é a mãe de Aquiles, que ela interceda por Heitor. Então que ela fale com Aquiles para que ele pare de fazer isso, humilhar Heitor, violentar o corpo dele e inclusive, tipo, para deixar claro que é Zeus quem tá mandando. Então, assim, a Tétis vai lá conversar com Aquiles e ela fala a Aquiles e Aquiles tem, assim, um recado dado. Enquanto a Tétis vai falar com Aquiles, Zeus envia Íris para falar com Príamo. Precisa ir disfarçado, ele vai à noite, é uma situação totalmente difícil, mas Zeus fala para ele ficar tranquilo, não será morto, para ele ir conversar com Aquiles e implorar para que Aquiles devolva o corpo do Heitor, porque Aquiles já tem em mente que, assim, se Príamo me implorar, eu entrego o corpo a ele. Beleza, eu entrego, mas também não vai fazer muita força, né, gente? Por outro lado, o Príamo tem que ser encorajado para poder ir lá tentar resgatar o corpo do filho. E ele é realmente animado, ele avisa a Hécuba fica desesperada, porque, sim, né, além de perder o filho, vai ter que perder o marido, então o rei vai morrer, e, assim, fim, né, fim de tudo. Mas ele fala, não, eu recebi uma mensagem, eu vou e preciso fazer isso, né, eu preciso tentar salvar o nosso filho. Tem toda uma situação, os deuses têm que proteger, ajudá-lo ali a entrar. Hermes é quem comanda esta operação, né? O Hermes é esse deus mensageiro. E lembrando que Hermes também é o deus que leva os mortos até Hades para, enfim, né, entrar ou não, né, em Hades. Mas então o Hermes leva Príamo até lá e Aquiles tem noção de que Príamo está sendo auxiliado por deuses, porque se não fosse assim, ele não teria conseguido entrar na sua tenda, porque ali tem milhares de soldados gregos que matariam Príamo num segundo. Portanto, depois dessa conversa, né, do Príamo implorar, pedir e tudo mais, antes de entregar, ele não entrega de qualquer jeito o corpo, assim, toma aí o corpo do seu filho. Eles vão, limpam o corpo, colocam um tecido em cima do corpo, né, para Príamo precisar ver naquele momento, enfim, para proteger o corpo. E aí eles comem juntos. Tem isso, gente, esqueci. Eles comem e bebem juntos. Aquiles
e Príamo. Eu fiquei, gente, não, como que consegue, né? O Príamo ainda bebe, ainda dorme. Primo, ai, deixa eu dar um descanso, tô meio cansado aqui. Aí Aquiles vai lá, pede pra montarem uma caminha pra ele, pro cara que tá acompanhando ele ali, fora da tenda, porque se entrar a gente na tenda, enfim, é uma confusão. Mas aí Apolo vai lá, né, desperta Príamo e fala, não, nem pra tanto, querido, vamos embora, vai, toca aí o barco, porque daqui a pouco eles podem te ver e não dá, né, pra te salvar. Então, Príamo, finalmente, com o corpo de seu filho, ele segue, né, pra sua cidade para fazer o ritual. Então o Homero escreve: após terem erguido o túmulo, voltaram e em seguida, reunidos, festejaram segundo o rito com um banquete no palácio de Príamo, rei criado por Zeus. E assim foi o funeral de Heitor, domador de cavalos. Domador de cavalos, que é um epíteto muito recorrente a Heitor, mas também a todos os troianos. E assim a gente finaliza a nossa jornada maravilhosa por Ilíada. Eu tô muito emocionada, tô muito feliz por este caminho que eu fiz, acompanhada de tanta gente bacana, pelas mensagens que eu recebi ao longo deste percurso, pela animação que tantos de vocês mostraram ter junto de mim, pelo entusiasmo compartilhado. Muitos mandaram mensagem contando que estavam lendo ou estavam se animando a ler Ilíada por causa dos meus vídeos. Vocês não sabem o quanto isso é significativo para mim. Eu faço esse trabalho aqui gratuito, né? Por uma paixão e por uma vontade, por um objetivo de compartilhar a literatura, compartilhar a paixão pela literatura, o pensamento, o sentimento, todos eles, né, em torno dessas leituras. E, gente, não tem nada mais grandioso para mim que poder ter lido um grande clássico e compartilhado com vocês, trocado tantas ideias, chegar nesse final, nesse último vídeo, sabendo que eu dei o melhor de mim. É claro que não é perfeito, mas eu espero muito que tenha te acendido, né, uma luz, te emocionado, te encantado também, porque estou completamente apaixonada. Certamente essa leitura entra aí para as melhores da minha vida, uma leitura que marca, né, a minha trajetória como leitora. Espero que vocês também, se não estão lendo, se não leram agora comigo, futuramente possam encontrar nesses versos aqui de Homero esta maravilha humana, essa história que percorre milênios. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe aquele joinha tão importante, comente ali abaixo se você me acompanhou nessa jornada, se você já leu Ilíada, se tá lendo, se vai ler, o que você achou desses vídeos. Se você quiser mais leituras assim, mais vídeos assim, também me conte. Já deixo aqui um gostinho. Eu estou pensando e irei sim continuar essa jornada acompanhando ele, né, o grande Ulisses. Eu acho que vocês sabem de qual livro eu estou falando. Então, se você quer continuação, por favor, né, também comente ali. E se você puder me apoiar o meu trabalho, eu te agradeço imensamente. Você pode me ajudar da maneira como for melhor para você e possível. Tem muitas formas de você apoiar meu trabalho, desde essas que eu falei, que são muito fáceis e gratuitas, que são de puro engajamento no meu vídeo, de compartilhar meu vídeo, meu canal, mas também você pode fazer compras de livros ou outras coisas pelos meus links da Amazon. Você também pode conhecer meu trabalho como escritora. O meu romance Domingo está à venda em livrarias de todo o país, também em marketplaces, no site da Editora Instante, pela Amazon, também tem link ali abaixo. E também você pode fazer um apoio mais direto enviando um Pix de valor qualquer, aquele que você puder. Também há uma possibilidade de me ajudar pelo Valeu ali abaixo desse vídeo, um botãozinho ali para você ajudar via YouTube, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigada a todo mundo que ficou comigo durante esses vídeos, me acompanhou. Eu sou muito feliz por isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!